Olá, caros telespectadores do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Os senhores devem saber, né, que a nossa escola é uma escola, como se chama em inglês, holística. É uma escola que aborda o ser humano na sua integralidade e também aborda as atividades do ser humano na sua unidade. Por isso que a ciência de Kepler se chama psicossociopatologia. E existem até algumas áreas de estudo dentro da nossa sociedade que se chamam psicossocioecologia, porque já consideram o ser humano ligado à natureza, como ele é mesmo. Vejam os senhores esse desenho, essa charge que foi feita para exprimir a situação que a humanidade passa no momento de dificuldade, com tantas divisões entre as disciplinas da área de atividade de conhecimento do ser humano. Vejam aí. Então, aí tem um ser humano e ele está dividido, não é? Em pedaços, porque do lado esquerdo vocês podem notar que o médico procura tratar da saúde orgânica da pessoa. Então, o cirurgião, o médico clínico, enfim, ele trata do corpo, né? O religioso procura ver a questão dos sentimentos, da fé da pessoa, considerando isso de uma forma também desligada das outras áreas. E o psiquiatra, o psicólogo, pensa que deve então cuidar da cabeça da pessoa. Então, muitas terapias até se chamam processo de terapia cognitiva, onde se acreditaria que a pessoa ela tem esse ou aquele problema porque houve um processo falho somente na área do conhecimento, como ela aprendeu as coisas. Já Kepler procura ver a coisa diferente. Ele já criou o que se chama de psicanálise integral há muitos anos e trata do ser humano como um todo integral. Ele trata do seu sentimento e da espiritualidade, que são unidos na base do seu pensamento e da sua ação. Quer dizer, tudo é importante quando a gente tem um cliente que chega na nossa sociedade. O que ele faz, o que ele pensa, o que ele sente, os seus valores, as suas crenças. Principalmente a pessoa muito doente logo para de trabalhar, tem um problema sério na área de ação, de realização. Então, o processo analítico não deixa de ser um processo de revelação. Revelação da verdade, revelação da consciência que a pessoa tem no seu interior e que muitas vezes não aceita. Portanto, vejam aí que a trilogia analítica ou psicanálise integral estuda essas unidades que existem entre a teologia, a filosofia e a ciência. E não se pode estudar esses campos de forma totalmente separada. Então, vejam aí na outra frase que diz que a verdadeira psicanálise é sempre um processo de revelação, não só uma revelação dos nossos problemas, da nossa psicopatologia mais profunda, mas também uma revelação da realidade, da grandiosa realidade, da beleza, da verdade e da bondade que o ser humano, por uma inveja muito forte, uma atitude narcisista e seus problemas, rejeita em perceber. Portanto, fazer análise não é só tratar a doença, porque doença não trata de doença, mas é fundamentalmente um processo de contato com a sanidade que existe no nosso interior e no mundo. Eu escrevi um livro que mostra bem isso, que o ser humano é um ser assim universal, né? Este livro se chama O Homem Universal. Então aqui eu exponho essa tese, quer dizer, esse trabalho de que o ser humano tem que ser visto em todos os setores da existência. O ser humano é ligado à vida espiritual, na teologia é ligado à vida, vamos dizer, acadêmica, à vida filosófica do pensamento, na filosofia.
E a vida prática ligada, então, à estética, ligada à experimentação. Então, existe uma ideia muito errônea de que o ser humano seria um ser só doente. Então, que deveria só tratar da doença dele. Então, essa doença seria, por exemplo, os males, a inveja, os ciúmes, a raiva. E não que, na essência, o ser humano é totalmente diferente. O ser humano, ele manifesta a raiva, que é um produto, vamos dizer, da conduta dele de luta contra o bem, de uma atitude assim de muita inveja que ele tem, de narcisismo, né? E de megalomania. Mas na essência, lá no fundo, quer dizer, na estrutura fundamental, ele é um indivíduo bom, belo e também estético, né? Também prático. Veja esse cartaz. A essência do ser humano é a virtude, o bem, o belo e o real. Tá, vamos dizer que pela criação, o ser humano contém esses três elementos, e esses três elementos constituem a virtude praticamente. Então, vamos dizer, uma conduta sã, uma conduta fundamentalmente boa, é inerente a todo ser humano. Agora, se ele tem problemas, então esses problemas são mais atingentes, assim, atinentes, né, a uma conduta, assim, vamos dizer, artificial, em que ele deixa a sua sanidade normal para ser assim doente. Agora, veja que o centro, né, que o elemento fundamental, qual é na vida do ser humano? Veja esse. A teologia é o fundamento da existência. De maneira que, sendo a teologia o fundamento da existência, então aí entra no elemento transcendental, que é o elemento fundamental, que é a sanidade do ser humano. E a pessoa principal, né, é essa que eu vou mostrar agora. É Jesus Cristo. Então, o que a teologia faz para a humanidade? Eu vou mostrar aí um cartaz, né, que esclarece bem. A teologia é a base de tudo. Temos de salvar a teologia, senão a humanidade perecerá. Então, sendo a base, né, a teologia, sendo a essência do ser humano, o que é a teologia? É a revelação. Então, vamos dizer, se o ser humano não tivesse os problemas que tem, ele saberia de tudo sem teologia. Teria tudo entranhado em seu interior e no conhecimento. Mas como ele é o elemento decaído, vamos dizer assim, então agora é necessário haver o elemento revelatório, que principalmente a teologia traz. Mas também, vamos dizer que a ciência é revelação. E também a filosofia, o pensamento é revelação. Então, sem a revelação, a humanidade não tem como continuar assim, indo normalmente. Veja em segundo lugar o que eu escrevi. A maior joia entre todas é a teologia, fundamento da civilização. Em terceiro lugar. Todo conhecimento será entendido através do conhecimento da teologia. E a observação? Os entendidos de teologia foram os indivíduos fundamentais para a civilização. Se os senhores prestarem atenção, em qualquer autor, seja na psicologia, na psicopatologia, na filosofia, na ciência, eles sempre falaram no ser divino, né? E o ser divino, vamos dizer, sempre constituiu o elemento de maior atração para o ser humano. Por exemplo, Isaac Newton, que fez as leis da física, ele fez praticamente a física para o mundo. Ele diz que tirou a física dele, as leis, da Bíblia.
E os últimos anos da vida dele, os 20 últimos anos, ele só tratou a questão da Bíblia, estudou a Bíblia para ver se conseguia assim trazer novos elementos importantes para a física. Então vamos dizer que uma pessoa, um teólogo, é um elemento fundamental. Eu vou dar um exemplo, veja essa pessoa aí. Bernardo de Claraval. O que Bernardo de Claraval escreveu, né? O que ele divulgou na época dele? Ele era francês, e francês do século XII. Veja esses elementos que eu coloquei aí. Bernardo disse que o caminho para o conhecimento dependia da humildade. Então, através da humildade, se chega ao caminho do autoconhecimento. Então, veja que a humildade seria o caminho que levaria a pessoa a aceitar os conhecimentos que vêm de fora, né? Não só de fora, assim, de outras pessoas, de outras capacidades, mas também que vêm do exterior para o espírito humano, através do conhecimento, da intuição. Então, a teologia é o primeiro conhecimento que o ser humano tem. Tudo vem do conhecimento do ser divino. Todo conhecimento posterior, né, é posterior a esse, como da filosofia e da ciência. É baseado, portanto, no elemento da revelação. Mas veja, ele acha que para conhecer também, em segundo lugar, né? Tem que se ter compaixão ao próximo. É um amor, né, ao próximo. Uma necessidade de ajudar o próximo, de ter compaixão, portanto, de gostar do próximo. E não ver no próximo como atualmente se vê, como inimigo. O próximo deveria ser visto como amigo. Portanto, não como um indivíduo perigoso, que em geral se vê atualmente. E o próximo como igual a nós. Veja em terceiro lugar. Contemplação de Deus. Aí já entra na teologia. Então, através desses elementos de conhecimento, a finalidade dele qual seria, né? É obter o bem ao próximo, realizar isso e a edificação de si mesmo. A edificação de si mesmo é assim, a pessoa, através da teologia, tem um crescimento muito grande na virtude e no próprio conhecimento. Portanto, Bernardo foi mais místico e teólogo do que pensador. Já voltamos, né? Sim, já. Até há uns tempo atrás, as pessoas viam o conhecimento intelectual separado da consciência ética e moral. Foi mais Norberto Kepp, dentro das suas descobertas, né, e suas propostas na trilogia analítica, que percebeu e constatou que a consciência, no sentido ético, moral, é a mesma coisa que conhecimento verdadeiro. Não existe uma separação entre conhecimento, entre consciência no sentido de lucidez e a consciência verdadeiramente moral, que antigamente se via somente como uma coisa religiosa. Então, no passado, via-se
o conhecimento, a consciência como lucidez das áreas da filosofia e da ciência. Mas a consciência moral, a consciência ética, metafísica, isso era um assunto só da religião e da educação que os pais traziam, mas principalmente da religião. Mas Kepler percebeu que consciência, então, é aquela luz no nosso interior, que é o elemento mais importante, mais energético, mais necessário para a nossa vida, para a nossa saúde e para o nosso desenvolvimento, tanto mental como orgânico e social. Vejam vocês esta charge que mostra o que normalmente o ser humano pensa, que quem não vê os problemas não sofre. Então, é assim que a humanidade está agindo, é assim que a humanidade está reagindo com essas problemáticas todas, inclusive da natureza, da destruição do mundo. Então, vocês vejam aí o que acarreta, né? Isso é o que Kepler, inclusive, chama de censura à consciência. A pessoa achar que ela não vendo um problema, esse problema não vai perturbá-la, longe dos olhos, longe do coração. Mas vejam essa frase, que a censura à consciência é em si um grande mal. Mas às vezes mesmo, e muitas vezes sempre, a consciência de um mal é um bem, um enorme bem. E isso que o ser humano está invertido e não consegue perceber. Portanto, ele esconde tudo e acha que está seguro, quando as catástrofes estão à sua porta. Então, a análise de Kepler não tem a finalidade de corrigir as coisas de uma forma religiosa, impositiva, intransigente, mas tem essa finalidade. Vejam aí que não é para corrigir o comportamento, mas para conscientizar os motivos que nos levam a agir de uma ou outra maneira e, consequentemente, depois entendendo, conscientizando esse problema, então nós vamos escolher o caminho que vamos seguir. E tendo uma consciência ética e um conhecimento intelectual unidos e vendo que nós estamos nos prejudicando, errando, automaticamente a grande chance é de que nós vamos nos corrigir. Portanto, nós não precisamos, né, Cláudia? Não precisamos, assim, vamos dizer, dar ênfase ao mal que existe no mundo. Exatamente. Então é importante. E isso, esses grandes videntes, né, teólogos mesmo, esse pessoal que cuida dessas questões assim teológicas, até esotéricas, e que fala na parousia. A parousia seria praticamente a volta do reino divino que havia no mundo, dentro do qual o ser humano foi criado, e que um dia ele perdeu porque recusou. Então, para realizar essa parousia, que seria o retorno desse reino divino no mundo, o que deveríamos fazer? Veja esses aforismos aí. Como realizar a parousia, ou seja, o reino de Deus no mundo? Realizando o bem ao próximo o mais possível. Então, conseguir ver no próximo, não um inimigo, como falei no início desse programa, mas ver no próximo o indivíduo igual a nós, o indivíduo bom na essência, o indivíduo verdadeiro, o indivíduo autêntico, né? E que precisa despertar esse elemento verdadeiro, esse elemento fundamental, essencial, que é a bondade, que é a verdade, que é a beleza que cada um tem dentro. De maneira que, para realizar isso, temos que ver o próximo na sua autenticidade, como ele é um indivíduo assim, essencialmente bom. E veja, em segundo lugar, o que deveríamos fazer. Pagar bem os que trabalham. Aí pagar bem eu incluo essa questão do dinheiro, né? Que é fundamental para a civilização, que o dinheiro é feito para todos, é a riqueza do ser humano, e não para meia dúzia de pessoas vorazes que colhem, né? Que pegam toda a riqueza do mundo para eles. Então, vamos dizer, o indivíduo não pode ter muito mais do que aquilo que ele gasta, do que aquilo que ele precisa. Se ele quiser uma quantia de dinheiro muito alta,
é porque ele é muito doente. Inclusive, ele acaba, né, colocando nos bancos, ou acaba enterrando as riquezas e não usando. Portanto, a riqueza não é ter bens. A riqueza é usar os bens que tem, não só para si, mas para todos. De maneira que pagar bem aos que trabalham é fazer com que todos tenham essa justiça econômica social. Veja em terceiro lugar. Cumprimentar a todas as pessoas acessíveis. Porque aí parece algo simples, né? Mas seria um destrancamento dessa atitude fechada que o ser humano tem. Dr. Kepper, a gente quando anda na rua, a gente verifica essa expressão sempre carregada, né? Problemática, que cada um carrega. Então veja a observação. Desenvolver sentimentos e pensamentos bons sobre os outros. Então nós não deveríamos jamais ter um pensamento negativo. Bom, o pensamento negativo vem, né? Até pelas tentações. Mas nunca pensar mal do outro, pensar mal da vida, pensar mal do trabalho. Nós deveríamos, aí até entra um pouco, né, no positivismo, que deu tanto progresso no passado nos Estados Unidos. Aceitar, então, o bem e não ficar remoendo o mal, compreende? Remoendo quer dizer pensando naquilo e repensando, mas se dedicar mais ao pensamento bom, ao sentimento bom e à realização boa. Aliás, guardar rancor causa doenças muito sérias, Dr. Kepper. Isso. Agora, eu gostaria de mostrar um fato interessante de Stephen Lindemann sobre o Banco Central. Veja um grande erro na civilização atualmente, qual é? Banco Central, Fed. Primeiro, William Greider. O livro Segredos do Templo diz que o templo moderno seriam os bancos. Nota o que significa isso? Antigamente as cidades, né, tinham como a igreja o fator assim mais alto na civilização, que as igrejas eram o centro, todos frequentavam. Atualmente veja que os bancos são enormes, né, inclusive prédios enormes, que substituíram os verdadeiros templos que seriam a vida espiritual no ser humano. Então, colocando o dinheiro, vamos dizer assim, como fundamental para a vida. Agora, veja em segundo lugar o que eu escrevi. Fed, Banco de Reserva Federal, governa o mundo. Esse banco pertence a particulares. Veja o absurdo, né? Então, o país, mesmo os Estados Unidos, ele não deve para o povo, vamos dizer, colocando dinheiro nos bancos, ganhando, gastando dinheiro, eles não estão servindo ao país, mas estão servindo a particulares que dominam inclusive o país, que dominam inclusive as pessoas políticas, né? Que dominam os senadores, que dominam os deputados, que dominam os prefeitos. Então, aquele meu livro, Liberation of the People, quer dizer, a libertação do povo, que eu vou mostrar aqui, eu escrevi nos Estados Unidos em 1986. O senhor publicou em 86. Agora, esse livro estava advertindo sobre esse perigo do poder econômico dominar o político. Quer dizer, o político é que tem que dirigir a civilização, porque o político, ele, como a palavra fala, né? Ele é um indivíduo polido, né? Um indivíduo que quer o bem do povo. Então, se esse poder político acaba para o econômico, então o mundo está como está, nessa agonia toda, nas mãos de pessoas vorazes. Então veja, em terceiro lugar, o que o Fed faz. Eles imprimem o dinheiro e emprestam ao país que acaba trabalhando para ele, né? Então, o mundo trabalha para determinadas famílias só. Esse é um total absurdo.
o nosso dinheiro a gente quer que sirva ao nosso país, né? Que sirva ao nosso povo e aos outros povos a mesma coisa. Então veja em seguida o que eu escrevi. John Kennedy quis tirar o poder deles e do Banco Fed, né? E foi assassinado. Em quinto lugar. O que empresta é servo do emprestador. Barão de Rothschild. Então notem que eles sabem, né, que através dessa questão econômica o mundo está dominado pelo dinheiro. Não que o dinheiro seja negativo, o dinheiro tem que ser para todo o povo, para todas as pessoas, numa proporção razoável. E não nas mãos de poucas pessoas que usam para escorchar, para atacar inclusive o povo. Então, para terminar o programa de hoje, eu gostaria que os senhores lessem essa frase e pensassem sobre o assunto. Veja ela. A virtude é a essência do ser humano. Então, note, né, que o que é a virtude, né? A virtude é ser razoável, é ter tolerância. Note que a tolerância é um fator fundamental para a pessoa ter saúde e viver bem. Então, a virtude forma a vida do ser humano. Se o indivíduo deixa a virtude, ele entra em decadência, em doença, até, né, vamos dizer, o perecimento. Então voltaremos na próxima semana para darmos continuidade a esta campanha de conscientização sobre a psicossociopatologia. Stop a destruição do mundo. Até lá.